Lucas capítulo 8, versículo de número 25. Essa semana eu estava meditando sobre isso. Semana passada numa live, no sábado, falei um pouquinho. Na minha Bíblia, a partir do versículo 22 vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. E tempestade é uma coisa interessante, queridos. Ela dificilmente avisa quando vem, mas às vezes, quando nós nos deparamos, elas acontecem. E não estou me referindo a tempestades físicas, aquela que você olha e vê uma nuvem se levantando, e vê um vento mudando o comportamento. Estou falando de situações espirituais do qual a gente vive no nosso dia a dia. Quem esperava 2020 cantar final do ano: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai entrar. E aí entra o ano e vem uma pandemia, onde já se passou de mais de 400 mil mortos. Quem esperava isso? Aí nós não estamos falando de uma tempestade, nós estamos falando de um furacão, de uma coisa incontrolável. Agora querem culpar o B, o C, o D. Na verdade, ninguém sabe nada. Depois de 2 anos ainda continuam não sabendo nada. Tudo suposição, imagino isso, imagina aquele outro. Mas a verdade é que nós somos pegos diante de situações, das quais tivemos cancelamentos de eventos, de casamentos, de festas, de reuniões, de trabalho. É ou não é? Sim ou não? Agora, o nosso ir e vir da igreja, o que Deus espera de nós? Você já fez essa pergunta para você? Deus tocou meu coração, ok? E Ele me leva a um congregar, Ele me leva a um lugar para mim estar. E qual é o desejo e o objetivo de Deus nisso? É apenas uma liturgia que eu me sente, eu ouça, bah, que legal, gosto daquele pastor fofinho lá, não vou dizer gordinho porque daí é bullying. Mas eu simpatizo com ele, é legal as mensagens que ele coloca, bacana. Mas aí de repente a gente sai e se depara com uma situação na família, uma situação com filhos, uma situação de trabalho, e você fica pensando: meu Deus, mas como é que eu vou resolver isso? E Deus vai olhar muitas vezes para nós e vai dizer: vem cá, o que você está fazendo na igreja? O que você está aprendendo com a minha palavra? E é mais ou menos o que disse Jesus aqui. Preste atenção. Verso de número 25. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Você sabe que a fé é um dom de Deus. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, Ele fala uma frase que para mim marca muito, quando Jesus vai entrar no coração de uma pessoa. Ele diz para ela: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu tivesses ideia de quem está falando com você, e o presente que Deus enviou para você. Aleluia. A disposição de Deus em olhar para você, mirar teu coração. Jesus está ali dizendo: olha, aqui tem um presente para você. Eu não sei como você procede com o presente que você ganha, mas a gente pode proceder de muitas maneiras. Você pode olhar um presente e dizer: isso aqui para mim é valioso, e eu gostaria que isso permanecesse por muito tempo. E aí vai depender do cuidado que você vai ter, da manutenção que você vai dar para aquilo que você recebeu. É assim ou não é assim? Agora Jesus está convivendo com eles meses, anos, e trabalhando na vida deles a respeito da fé, como um presente de Deus. Em Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza, que a fé é a convicção. Vai dizer que sem fé é impossível se agradar a Deus.
Não está dizendo que é impossível você receber de Deus. Mas se você quer agradar a Deus, só tem um método e um meio. É você cuidar daquilo que Ele te deu, da fé. Agora, se nós ganhamos, e eu penso aqui que Jesus havia dito para eles: ó, onde está a fé de vocês nesse momento? Eu dei para vocês algumas coisas, e onde é que está a fé de vocês nesse momento que vocês estão com medo de morrer? Porque se você vai olhar o texto subsequente e acima, anteriormente, melhor dizendo, acima, vai dizer que eles estavam apavorados, que eles estavam amedrontados. Ei, vai dizer para mim que não tem um montão de crente apavorado com medo de morrer? Ou vão dizer que até nós também já não tivemos esse anseio? Agora, o que nós vamos fazer diante daquilo que está à nossa frente? Se existe uma tempestade e eu preciso atravessá-la, por que Deus compara a fé, o viver com Deus, como a águia? Você sabe? Todo dia eu tenho certeza que você enxerga passarinhos voando, sim ou não? Qual a pergunta para você? Você enxerga águia voando todo dia? Sim ou não? Ué, mas não existe águia? E onde é que elas estão? Essa é a questão. Aonde que as águias voam? Elas voam acima das nuvens. Só que para elas passarem as nuvens, em dias de tempestade, elas têm que passar por raios, por trovões, porque acima daquelas nuvens que você vê escura, tem um céu azul. Você sabia disso? Então ela busca todo o esforço dela, toda a capacidade que ela tem para passar aquele momento, porque ela sabe que acima daquilo ela vai painar com as suas asas num lugar muito tranquilo. Então Isaías capítulo 40, verso 30 vai dizer que nós somos, quando cremos em Cristo e vivemos uma vida reta e justa com Ele, de fé, somos comparados com uma águia. Quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, você começa a fazer uso da tua fé. Amém? Porque a fé, como Paulo disse, é um dom para a salvação, mas também Deus estabeleceu ela para que por meio dela nós possamos resistir os dias maus. Temos ensinado sobre fé já em vários cultos. Quem tem vindo tem visto como nós temos pregado sobre isso. Então quando Jesus olha para os discípulos: vem cá, onde é que está a fé de vocês? Está no remo que vocês têm aí? Sim, porque agora tem uma tempestade e o remo não está fazendo efeito. Onde é que está a fé de vocês aí? Está no dinheiro que está no banco? Mas agora o dinheiro não está conseguindo comprar o leito da UTI, nem o respirador. Onde é que está a fé de vocês agora? Nesse momento que a humanidade está tremendo, o que vocês estão vendo? Sabe, Deus, Ele sacode o nosso coração, amém? E Ele mostra que Ele nos deu um elemento chamado fé, que é um dom, é um presente que agrada a Ele, mas também nos faz triunfar no meio das tempestades. E esta fé, se nós observarmos, nós temos que cultivar ela, queridos. Porque tudo aquilo que você não cultivar, que você não cuidar, que você não der atenção, a tendência é morrer. Você pode ter certeza disso. Eu posso fazer um desafio com vocês, contar quantas pessoas tem aqui, quantos casais ou família, e dizer para minha esposa: ó, vamos comprar uma flor. Como é que é o nome daquela flor, amor? Spotinho? Hã? Violeta. E dá uma violeta para cada um de vocês, ou leva para casa e cuida dessa violeta aí.
E aí você vai ver a diferença entre famílias e famílias. Os que vão cuidar e vão fazer que daquela violeta se multiplique outras violetas. Os que vão ficar só com aquela violeta e ela vai florescer. Os que vão minguar e os que vão dizer: eu não tenho mão para cuidar de flor. Mas ela tem todo um trabalho especial. Você entende? A fé como um dom, um presente de Deus, ela tem todo um cuidado que nós precisamos dar para ela. E essa semana eu estava observando isso. Eu disse: Deus, se o Senhor veio aos discípulos e disse: onde está a fé de vocês? Não estava deixando de dar um puxão de orelha neles, dizendo para eles: agora era o momento de vocês exercitar a fé de vocês. Mas por que vocês não cuidaram da fé? Por que vocês não perceberam que a fé que vocês receberam da minha parte, vocês teriam que ter cultivado? Sabe, queridos, nós temos vários exemplos na vida. Casamento é bênção de Deus. Foi Deus quem instituiu o matrimônio. Existe segredo no casamento? Para o casamento ser feliz e com longevidade? O segredo é os cuidados. É ou não é? É que nem uma planta. Se você não rega, se você não cuida, se você não investe, a tendência é que as folhas vão murchando. A fé como um dom, também para nós, precisa ser cuidado. Então a primeira coisa que você vai perceber, Romanos 10:17, vai lá. Como é que eu faço a fé ficar ativa na minha vida? A Bíblia vai te dar a receita. Romanos capítulo 10, verso 17. Olha o que ele diz aqui. E assim a fé vem. Como é que a fé vem? Aí ele vai dizer aqui: assim a fé vem. De que forma ela nasce? De que forma ela vem? Através da pregação da palavra de Cristo. Então anote aí. Você recebeu a fé, ela veio de que forma? Não foi assistindo Netflix, não foi assistindo Telecine, não foi assistindo Big Brother, não foi assistindo novela, não foi jogando. Como é que são os joguinhos de hoje em dia? Tudo virtual. Como é que a fé veio como um presente para nós? Através do ouvir. Então, enquanto a minha mente ela não é reprogramada para ouvir Deus, a sua palavra, eu estou passando por problemas. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Em Marcos capítulo 5 diz que ela sofreu por 12 anos. Mas um dia ela parou para ouvir a fama de Jesus. Ela parou para ouvir um conselho que deram para ela. E quando ela para ouvir, ela faz um backup da palavra de Deus no seu interior. 12 anos sofrendo, uma tribulação atrás de outra, vendeu todos os seus bens, quebrou, faliu, perdeu tudo o que tinha. Mas aquele dia ela ouve. E quando ela ouve a palavra de Deus, a fé nasce dentro dela. E quando a fé nasce dentro dela, a fé reprograma a sua mente e a sua maneira de enxergar as coisas. E quando ela reprograma a sua vida, ela recebe o milagre de Deus. Ela sai da sua casa e vai ter um encontro com Cristo.
ela decide dentro dela que ela queria aquilo que tinham falado para ela. Então a palavra vai mostrar que é pela palavra que a fé ela vem. Mas como é que eu alimento esta palavra dentro de mim? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o permanecer da fé vem pelo nosso praticar. Vem pela obediência ao que eu estou dando à voz de Deus ao meu interior. Ou seja, existe um princípio que Deus estabeleceu de conexão entre ouvir e agora o permanecer. Porque você pode receber algo de alguém, se você não guardar aquilo, pode se extraviar, pode se perder aquilo. Você está entendendo em nome de Jesus? Então Deus te deu, agora você tem que cultivar aquilo. E como é que você vai fazer isso? Vamos lá em Josué capítulo 1. Josué foi um camarada que me serve de inspiração bíblica. Pensa num homem que teve uma jornada de lutas e desafios, mas que fez valer a fé, que conservou, que guardou no coração a palavra de Deus, até esse momento, queridos. Diz assim no capítulo 1, versículo de número 8: não cesses de falar deste livro da lei. Primeira coisa, se você quer que a fé permaneça, você tem que falar sobre ela. Você tem que falar da palavra de Deus, sabe? E falar da palavra de Deus não significa só você dar tapinha nas costas das pessoas e dizer assim: ai, como Jesus te ama. É você dizer: Jesus te ama, mas o que você está fazendo está errado. Jesus te ama e não quer que você sofra. E parte do que você está sofrendo é resultado do que você plantou. Então você vai perceber que a palavra de Deus ela precisa ser falada. Nós precisamos promulgar a palavra de Deus, amém? Isso vai fazer com que a fé que nós recebemos de Deus, ela comece a ser cultivada, ela comece a ser cuidada no nosso interior. Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Agora, note uma coisa: não tem como você ou eu falar de uma coisa que nós não conhecemos. O apóstolo Paulo, quando ele serve a instituição da ceia em 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim: ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em suma, não há como dar alguma coisa se você não tem. Então o que Deus está falando aqui para os discípulos? Onde está a fé de vocês? E o que eu dei para vocês? O que vocês fizeram? Descuidaram? Para Josué, não cesse, não cesse de falar deste livro. Qual livro? Esse que você tem na mão, a Bíblia. Quantas vezes por dia você abre o teu smartphone? Ah, pastor, mas é porque eu abro porque eu estou trabalhando. Eu também trabalho. Eu também abro porque eu trabalho. Mas aquilo que o pastor Everton falou é um vício. Mas é interessante que nós não pegamos esse vício na Bíblia. Mas que vício interessante. Ele serve para um lado, mas não serve para o outro. Você já pensou se nós tivéssemos esse vício de minuto em minuto você: cadê minha Bíblia? Onde está minha Bíblia? Aí sabe o que iam dizer para você? Ou para mim? Neurótico. Interna esse cara aí. Toda hora que eu olho para ele, está com a Bíblia na mão.
Mas não falam isso com o telefone, né? O telefone você pode abrir 1000 vezes no dia, 10.000 vezes no dia, ninguém fala nada. Mas nós pegássemos a Bíblia e começássemos a abrir ela frequentemente, já iam dizer, esse cara é louco. Tudo para ele é Bíblia. Mas a fé, ela precisa ser conservada. E ela conserva-se aonde? Em recipiente do qual ela precisa ser conservada. E a própria palavra conserva ela mesma, amém? Então a minha fé tem que estar baseada onde? E fundamentada no quê? Na palavra de Deus. Mas eu preciso conhecê-la. Eu preciso saber as suas leis. Eu preciso conhecer seus estatutos. Eu preciso saber mais deste livro no meu coração. Porque na hora da necessidade, da aflição, na hora dos momentos difíceis, é esta palavra que tem que estar inculcada na minha mente e no meu coração. No momento do vento contrário, no momento da tempestade, é esta palavra que vai me colocar de pé. Esta palavra fundamentada dentro de mim, que vai resistir o dia mau. Esta palavra vai me fazer acordar e ter a consciência do que diz o livro de Hebreus: nunca te desamparei, jamais te abandonarei. Então quando estou passando um momento de dificuldade, eu olho para a palavra de Deus, porque ela está em mim. E ali, esta fé que eu conservei na palavra, vai me dizer: Maurício, não desiste, continua. Não muda os teus hábitos por causa da tempestade, porque ela vai passar, permanece. Aí você entende o que Deus está falando. Ele diz: antes, medita nele dia e noite. É um conselho de Deus. Para você fortalecer a tua fé, você tem que meditar na palavra. Você tem que te alimentar da palavra. Fazer uso e fruto da palavra de Deus. Sabendo o que Deus espera de um relacionamento, de um casamento. Quando você olha e medita na palavra, então essa palavra, ela está viva dentro do teu coração, e a fé vai dar uma resposta diante do problema. Ou seja, quando Jesus estava passando por Samaria, ele viu aquela figueira, foi buscar um figo, não encontrou e disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, quando ele volta pelo mesmo caminho, Pedro olha e diz: nossa, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Qual é o segredo? E o que Jesus falou em Marcos 11:22? Tem de fé em Deus. O que ele disse para Pedro? Pedro, leve Deus a sério. Se Deus está dizendo que vai acontecer tal coisa, então acredite que vai acontecer. Então quando você tem esta fé operosa no teu coração, fundamentada dentro de você, você não te confunde com o tempo nem com as ocasiões. Você olha e quando a tempestade se levanta, você vai dizer: Senhor já me avisou sobre isso. O que eu tenho que fazer? Suportar esse vento contrário. Tenho que crer no meu coração, falar com Deus e deixar o vento soprar. Amém? Então você começa a entender, por exemplo, Salmos 91. O que a gente tem por hábito, Salmos 91? Eu já vi pessoas pegar o Salmos 91 dia de tormenta e sair pela rua, né? Vai dividir a tormenta, vai para um lado, para o outro. Pega a Bíblia e deixa aberta na cabeceira da cama, no Salmo 91, vai expulsar os males. Você já leu o que está escrito no Salmos 91? O que está escrito no primeiro versículo? Você sabe? Como é que começa o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que você habita
Gabi? Onde é que é o endereço que você habita? Rua São Paulo, Mato Alto. Você reside lá? Muito bem. Então você habita lá nessa casa? O que a Bíblia está dizendo? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o que pega a Bíblia e sai lendo para a tormenta. Não é o que abre e bota na cabeceira da cama. Não é o que bota na estante. Não. É o que pega esta palavra, coloca no seu coração e habita onde Deus disse que você tem que habitar. Amém? Qual é o nosso endereço espiritual? Cristo Jesus. O que habita em Jesus vai ser guardado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Agora ele vai dizer aqui, Josué, ó, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele. De que forma? Dia e noite. Você percebeu que ele pega o dia, ele é composto dia e noite. Não há desculpa para nós dizer que temos tempo ou não temos tempo. Tudo o que nós priorizamos na vida, nós damos tempo para aquilo, sim ou não? Nós damos o tempo para aquilo que nós priorizamos. Então nós temos que entender que a fé, ela veio para nos ajudar. Primeiro, porque é por ela que eu sou salvo. Eu creio em Cristo Jesus. Então a fé é um dom de Deus. Agora por meio dela, eu vou passar pelos desafios da vida. A fé vai me sustentar. Porque por ela eu creio que, embora eu não esteja vendo Jesus, Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação de tudo. Aleluias! Então eu não preciso enxergá-lo, eu tenho que acreditar no que Ele falou. Mas a tempestade veio, o vírus veio, a situação veio, e daí? Os meus olhos estão enxergando isso, mas ele disse: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Então a fé me leva a olhar de uma forma diferente para a vida, e saber que os problemas e os desafios vêm, sim, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu concorde, quer eu não concorde, os problemas vêm e se apresentam e não pedem licença, eles vão arrombando, mas é pela fé que eu prevaleço diante deles. E esta fé é um dom que Deus me deu, é um presente que eu recebi de Deus. Ninguém poderia me dar isso a não ser o próprio Deus. Mas o tempo que eu estiver nessa terra, eu preciso conservar esta fé dentro de mim. E como é que eu conservo ela? Meditando na palavra dele. De que forma? Por algum período, por algum tempo? Não. Diz a Bíblia, noite e dia. Não tem a Bíblia na tua vida como algo secundário, meu irmão. Se você tem a Bíblia como algo secundário, eu tenho uma informação para te dar. Infelizmente você vai passar por muitos desafios, e muitos deles vão te sucumbir. Mas se você tiver a Bíblia como prioridade na tua vida, e você cuidar dela no teu coração, e você dizer: Deus, eu quero que a fé que o Senhor me deu seja uma fé operante, uma fé crescente, uma fé que produza resultados. Então Deus vai dizer: então cuida da minha palavra. Cuida dentro do teu coração. Josué, medita noite e dia. Noite e dia. Olha só. Noite e dia, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Segundo está escrito. Quando você entende isso, você pega a tua família e olha e diz: está vendo isso aqui? Isso aqui era antes de nós nos convertermos. Nós não conhecíamos e não sabíamos. Então nós andávamos no erro,
como ovelhas desgarradas. Mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossa alma, e a sua palavra diz assim. Então eu quero cultivar esta palavra dentro da minha casa. Eu quero que esta palavra se realize no meu dia a dia. Por quê? Porque ela vai ter um efeito na nossa vida, segundo tudo quanto nele está escrito. Não é sobre algo que Deus vai falar, é sobre algo que Deus já falou. A Bíblia não é um livro de algo que Deus ainda vai falar, é algo que Ele já falou. E por meio daquilo que Ele falou, nós nos posicionamos para viver com esta fé. E então você vai ver o seguinte: olha o que é o resultado de você cuidar da fé, produzir a palavra de Deus junto a ela. Então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, Deus se preocupa que sejamos prósperos. Mas a prosperidade da parte de Deus não vem de qualquer forma. Não vem com galanteio, com palavras bonitas a Deus. Vem com comprometimento, onde eu me entrego para Deus, onde eu recebo dEle gratuitamente algo, e eu cuido daquilo que eu recebi de Deus. Sabe? Eu dou atenção àquilo que Deus me deu. Ele me presenteou. Como é que eu vou tratar isso de uma forma comum? Se Deus disse que eu preciso congregar, eu vou congregar. Se Deus disse que eu preciso tomar a ceia, eu vou tomar a ceia. Se Deus disse que eu preciso me batizar, eu vou me batizar. Se Deus disse que eu tenho que perdoar o meu irmão, então eu vou perdoar. E você vai alimentando esta fé e vai fazendo ela se tornar operante na tua vida, com base naquilo que você está recebendo dele. Porque é exatamente assim que Deus trabalha. Quantos exemplos nós temos na Bíblia sobre isso? De pessoas que se aproximaram dele, clamando por misericórdia. E ele sempre trabalhou a palavra, exaltou a fé das pessoas, que ouviram e acreditaram. Então nessa noite, diga para Deus: Senhor, eu quero que a minha fé, ela possa se desenvolver de uma forma sadia. Então nós temos que cuidar dela, para que a gente possa entender que Jesus disse para os discípulos: onde está a fé de vocês? No que vocês estão se apoiando hoje? Sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque se coloca a expectativa um em cima do outro, enquanto a nossa expectativa tem que estar em cima em Deus. Ele é o nosso sustento, é Ele quem nos molda, é Ele que trabalha o nosso coração. Você está entendendo, em nome de Jesus? Não adianta eu imaginar que eu sou o partido certo para a pastora Beatriz. Eu sou o cara, que sorte ela. Sorte a dela que eu me converti, que a fé entrou no meu coração, que a palavra de Deus pôde trabalhar em mim. Porque senão nós também estaríamos como muitos outros. Então a diferença é quando você acolhe aquilo que Deus está te dando, você passa a zelar por aquilo, e esta fé começa a trabalhar no teu interior, e ela começa, diante dos desafios, fazer você olhar para Deus, e ter Deus na tua vida, não como algo secundário, mas como prioridade nas tuas atitudes diárias. Então nós vamos nos fortalecendo de glória em glória. Deus vai trabalhando no nosso interior, Deus vai nos moldando. E quando se levanta a tempestade, você sabe que você está num porto seguro chamado Jesus Cristo, e que nada vai acontecer sem que Ele permita. E se Ele permitiu, você está em paz com Ele e está dando glória a Deus.
Mas nós temos que entender isso. Quando você está no centro da vontade de Deus, queridos, podem tentar o que for, nada vai conseguir. O apóstolo João foi chamado por Jesus, devia ter uns 16, 17 anos. Ele e o seu irmão, a Bíblia chamava eles de filhos do trovão. E Deus trabalhou na vida desse homem de uma forma incrível. Procura conhecer a história de João, como a palavra de Deus trabalhou na vida desse homem. Certa feita ele foi pregar num lugar, não aceitaram. Ele disse: Senhor, vamos mandar vir fogo do céu e consumi-los. E Jesus disse: João, tu não sabe qual o espírito que eu sou. Não é assim, filho. E a vida dele foi mudando. E conforme ele se tornou semelhança de Cristo, ele começou a incomodar as autoridades. Porque não tem como você agradar os dois mundos, queridos. Você agrada a Deus e desagrada o mundo. Você agrada o mundo e desagrada a Deus. Não há compatibilidade de andar de mãos dadas com os dois. Você está entendendo, em nome de Jesus? E João decidiu guardar a fé. E guardando a fé, intentaram tudo contra ele. Botaram ele na arena com leões. Os leões não comeram. Jogaram óleo queimado no corpo, atearam o fogo não queimou. Largaram ele numa ilha só de bandidos, chamado Patmos. Agora vai ficar exilado lá esse velho. Ele converteu quase todos os carcereiros a Jesus. Conservou a fé. Guardou dentro dele. É diferente. Você entende em nome de Jesus? Quando você te posiciona, é diferente. Quando você tem entendimento que você recebeu um presente de Deus. Deus te ajudou você a vencer vícios na tua vida. Para quê? Deus te ajudou você a vencer situações das quais você não conseguia pela tua própria força. Então você tem que conservar isso no teu coração. Esta fé que te levou você a triunfar diante de Deus. Amém? Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Josué, serás bem sucedido. Quando você cuida do que é de Deus, Ele cuida de você. Quando você te preocupa com o que é dele, Ele se preocupa com aquilo que está nas tuas mãos. Aí você vai ver Deus te guardando, Deus te protegendo em todos os momentos. Então nesta noite, não perca tempo de dizer para Deus: Senhor, me dá esta mente inteligente, me dá esse coração sensível. Para quê, queridos? Se você já fracassou em alguma área da tua vida no passado, não fracasse no presente. Não seja teimoso. Se Deus está te dando uma oportunidade de você fazer diferente do que você fez no passado, se agarre nele agora e diga: Deus, esta fé veio do teu coração, e eu sei que eu estou tendo uma segunda oportunidade. Então me ajuda, através da fé, a ser totalmente diferente do que eu fui no passado. A fé vai abrir os teus olhos, vai fazer você enxergar a palavra, vai mudar a maneira de você ver as coisas na tua volta. E esse comportamento vai te dando substância para dia após dia, mês após mês, ano após ano, você te tornar mais semelhante a Cristo. Então nessa noite diga: Deus, não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me trouxe aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor está me dando uma grande oportunidade de conservar aquele presente que eu recebi através de Cristo
na cruz do Calvário. Diga: Jesus, eu desejo alimentar a minha fé. E eu alimento a minha fé com oração, com leitura bíblica, com cultos, com relacionamento de amizade e amor com os meus irmãos. Diga: Senhor, eu quero que esse presente que o Senhor me deu não seja somente para mim, mas que possa ser para toda a minha família. Que seja, Senhor, para incluir amigos, pessoas com quem eu convivo e eu trabalho. Que a minha fé possa abençoá-las, Deus. Em nome de Jesus, diga: Senhor, que esta fé possa ter uma repercussão grande na minha volta, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que eu não desperdice, que eu não deixe ela, Senhor, murchar e tampouco morrer na minha vida, mas que eu cultive ela, para que ela possa cumprir todos os teus projetos e todos os teus sonhos na minha vida. Em nome de Jesus, fale com Deus agora dentro de você. Fale com Deus no teu coração. Diga: Pai, eu estou aqui. Diga: Senhor, eu quero cultivar esta palavra no meu coração, esta fé viva, esta fé maravilhosa que vem de Ti, Senhor, que já me deu tantas vitórias, mas que eu preciso abrir os meus olhos e ter um cuidado com ela. Pai, nós Te louvamos neste lugar, adoramos o Teu nome, Senhor, nome que está acima de todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Então, Pai, neste lugar tem pessoas em casa, tem pessoas nos assistindo, Senhor, que precisam, ó Deus, cultivar esta fé, cuidar desta fé. Senhor, faz isso neste lugar, Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos agora. Senhor, vem com a Tua misericórdia nesse instante, Senhor. Aquele que tem uma mente fraca, Senhor, aquele que não tem percebido a importância de concentrar o seu coração na Sua palavra, Deus. Jesus, vem mudar esse hábito, vem mudar esta atitude. Vem, Senhor, contra os maus pensamentos, Pai, contra os maus desígnios, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, nós Te glorificamos. Deus, nós Te exaltamos nesta noite, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. A Tua palavra diz: então farás prosperar. Senhor, nós desejamos que esta prosperidade que vem de Ti, Senhor, esta prosperidade que vem do Teu trono, Senhor, entre agora dentro dos nossos corações, Pai, e esta fé comece a operar, Senhor, de uma forma maravilhosa na vida de cada um. Porque não há, Senhor, vento contrário, não há tempestade que possa, Senhor, resistir a esta fé que vem do Teu coração. Quando o Senhor levantou e disse: vento, emudece, mar te acalma, exatamente aconteceu como o Senhor falou. Então esta fé operante, Jesus, ministra dentro dos nossos corações, Senhor. Vem com a Tua glória, Senhor. Vamos ficar de pé neste momento. Levante as tuas mãos ao Senhor.